ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje, vamos a um clássico dos absurdos brasileiros. A história do rapto de Pedro Rosalino Braulio Pinto, com apenas 13 horas de vida de uma maternidade em Brasília. Também vamos conhecer um pouco mais sobre Vilma Martins Borges, a sequestradora, que criou 2 crianças roubadas por mais de 20 anos e inspirou ninguém menos do que Nazaré Tedesco, uma das vilas mais adoradas e icônicas da teledramaturgia brasileira. Mas antes, um recadinho do nosso patrocinador. Que vinho o drink mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o Concha y Toro Sauvignon Blanc Pedro Ximénez 2023, um vinho branco chileno feito com a clássica Sauvignon Blanc, que combina com frutos do mar e carnes brancas. O melhor, ele está por apenas R$ 45 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Boa noite. A mãe adotiva do jovem Pedrinho disse hoje em Goiânia que é inocente. Vilma Costa negou que tenha levado o menino da maternidade em Brasília há 16 anos. Mas a polícia não tem mais dúvidas de que Vilma é culpada. Bem, do começo. No dia 21 de janeiro de 1986, uma mulher que disse ser auxiliar de enfermagem entrou no quarto 10 da maternidade Santa Luz em Brasília, onde estava a Maria Auxiliadora Tapajós, chamada por todos de Lia, e disse que ia levar o recém-nascido Pedro Rosalino Braulio Pinto para alguns exames e voltaria em breve. Lia não desconfiou de nada e deixou a funcionária levar seu filho. Depois daquele dia, levaria 16 anos para eles se reencontrarem numa história maluca. Primeiro, vamos conhecer um pouco do casal que teve o filho roubado naquele dia de janeiro de 1986. Jairo Tapajós e Maria Auxiliadora haviam se casado em 1976 em Brasília. Já no ano seguinte tiveram a primeira filha, Ana Cláudia. Eles eram uma classe média bem alta em Brasília, morando numa casa no Lago Norte, com conforto. Ele era auditor fiscal da Receita e ela trabalhava no Banco Central. Depois de Ana Cláudia nascer, eles tiveram uma outra filha, Juliana, que infelizmente nasceu com um problema congênito no coração e morreu apenas 4 dias depois de nascer. Então o casal tentaria de novo em 1981 e traria ao mundo uma nova menina, Cristina. Na tentativa de ter um menino, Lia engravida mais uma vez, mais perto de beber um aborto espontâneo, e então, em 1986, no dia 20 de janeiro, ela tem Pedro, o tão esperado menino da família. Nesse momento, Ana Cláudia já tem 9 anos e a Cristina tem 5 aninhos. Anos depois do rapto de Pedrinho, ainda sem saber se veriam o filho novamente, o casal adota Eduardo, de 3 anos e meio, em 1990. Ele tem mais ou menos a mesma idade do Pedro. Seus pais também queriam ter filhos homens? Não. Tiveram no segundo, deu tudo certo. Então tá, não ficaram tentando, então. Não. O meu também não. O meu veio no primeiro, na verdade, que eu sou a mais nova. Durante anos, o casal procurou seu filho, sendo que Lia chegou até a escrever um livro chamado Devolvam o Meu Filho. A polícia sempre deixou o caso em aberto, mas não tinha pistas, além de um retrato falado da mulher que entrou no quarto da maternidade. Deve ser horrível, né? Pensa sobre isso, Situação, é inimaginável na minha cabeça. Você acaba de ter um filho, e aí, ele desaparece horas depois e você não consegue ver. No período de 16 anos, até se reencontrarem, o casal Jairo e Lira foi assediado por pais de santo, videntes, cartomantes, médiuns e parapsicólogos. Também recebeu várias tentativas de extorsão de gente que ligava dizendo ter sequestrado Pedro e queria o resgate, sendo que era mentira, né? Ou seja, eles foram torturados de 1000 maneiras, essas pessoas. Os espertalhões no Brasil graçam. Acho que no mundo inteiro, né? Talvez. Eu acho que nesse caso é o senso de oportunidade da pessoa sem caráter, assim, mas é inacreditável, as pessoas sofrendo e tendo que passar por isso ainda. Nesse período de tempo, Lia também chegou a reconhecer 2 mulheres como pessoas que haviam raptado Pedro, mas não era verdade. Reconhecimento facial, gente, não funciona muito bem. E também acharam pelo menos 4 crianças que acreditaram ser Pedrinho, né? Crianças que estavam em abrigos e tal. Uma dessas crianças chegou mesmo a passar 3 semanas com o casal, até um teste de DNA demonstrar que ele não era o filho desaparecido. E os anos foram passando e passando, até que um dia, em 2002, Jairo recebeu um recado dizendo que haviam achado seu filho. Não acreditou, mas mesmo assim, mais uma vez, deu seu material genético para ser testado.
Ele não disse nada para Lia porque queria poupar a mulher do que poderia ser mais um beco sem saída. Mas ali não foi. O teste de paternidade veio positivo. O menino que chegou à delegacia com o nome de Oswaldo Martins Borges estava sendo criado por uma família em Goiânia o tempo todo. Ok, agora vamos para o outro lado na história. Oswaldo, conhecido como Júnior, era um adolescente como outro qualquer que morava com a mãe, uma de suas 4 irmãs e uma sobrinha numa casa confortável de classe média em Goiânia. O pai de Oswaldo, Oswaldo pai, né, tinha morrido um mês antes de câncer, quando um dia o menino foi parado pela polícia no caminho da escola. Ele era um garoto simpático, estudioso, com muitos amigos, então seria assim normal ser parado do nada pela polícia. Mas a polícia já vinha investigando a possibilidade de Oswaldo ser Pedrinho e resolveu recorrer a uma tramóia para pegar o menino e tentar pegar uma amostra de DNA do garoto. Mas por que a polícia estava investigando o Pedrinho? Por causa de uma denúncia anônima. Ah. Mas basicamente ele era ainda de menor, né? No caso, ele tinha 16 anos para 17, mas ia de carro para a escola, dirigindo. Uma coisa bem Brasil terra sem lei, né? Então eles usaram esse motivo, né, tipo uma blitz, para parar Oswaldo e levá-lo para a delegacia. A família também, né, logo foi chamada, então a mãe do garoto, Vilma, foi para a delegacia. Falaram para a mãe que ele tinha sofrido um acidente, o que foi bizarro e fez ela correr para o local. Antes ainda da mãe chegar, a polícia ainda tentou tirar sangue de Oswaldo Júnior, o que ele se negou, pois achou tudo muito esquisito. Ou seja, a polícia brasileira, ela tava tentando ver se o cara era o cara, mas tipo, ela fez tudo de um jeito muito bizarro. Muito, muito bizarro. Esquisitaço. Tipo, pararam ele numa blitz. Não, até aí tudo bem, né? Ele não poderia dirigir. Não, tudo bem. Aí levaram ele pra delegacia. Aí ligaram pra mãe do menor e falaram, seu filho sofreu um acidente. Tipo, que não era verdade. E aí na delegacia tentaram tirar o sangue dele. Tipo... Né, não faz sentido. Bem, com a Vilma já lá, eles falaram que achavam que Oswaldo na verdade era o Pedro e queriam fazer um teste. Nesse momento, Vilma, que nunca tinha falado pro filho que ele tinha sido adotado nem nada, conta pra polícia uma história meio bizarra sobre o bebê ter sido oferecido a ela e ao marido por uma gari que teria achado o bebê no lixo e não tinha condição de criá-lo. Nesse momento, a Vilma ainda não estava em maus lençóis com a polícia, já que o único crime que ela poderia ter sido acusada até então teria sido de registro falso, né? Já que Oswaldo foi registrado como filho legítimo de Oswaldo pai e Vilma. E aí, uns dias depois dessa abordagem, a própria Vilma fala para Oswaldo fazer o teste. Que poderia ser ou não ser, porque na verdade daí ela já abre para o filho que na verdade ele não era filho dela, né? Biológico, e tinha sido adotado numa adoção à brasileira, né? Ou seja, suspeito, mas nada demais. Teoricamente, ele só tinha mentido sobre a situação do nascimento mesmo. Após o teste de DNA positivo, e depois de umas semanas, começa a aproximação entre Jairo e Lia e seu filho, o qual não viram por muitos anos. Mal viram, né? Na primeira conversa, o seu Jairo já pergunta sobre uma orelha torta e um risco no pé que seriam características genéticas do pai que teriam passado diretamente para o filho. E match. A sua mãe também não teria a menor dificuldade de reconhecer você, né, Danilo? Acho que não. E nem o Gael também. Provavelmente também não. Então, com a imprensa já empolvorosa com a história, todos se encontram, é tirada a primeira foto dos pais, do Pedrinho, né, os pais, a Pedrinho e a Vilma tiraram a primeira foto. Porém, como vocês podem imaginar, a Vilma não estava muito feliz com a situação e começou a dificultar o contato entre Pedro e sua família biológica. Não passava o telefone, desmarcava encontros, etc. E a Lia, que a princípio não queria colocar ainda mais lenha na fogueira dessa história, começa a se cansar e resolve vir à tona com a verdade. Ela chama uma coletiva e afirma: na verdade, Vilma foi a mulher que entrou no quarto e subtraiu Pedrinho. Ela havia roubado o bebê da maternidade. Possível, mas assim, passaram-se 16 anos, né? Então, assim, em princípio, duvido que ela lembrasse claramente da pessoa. Então, ela já tinha reconhecido 2 vezes outras pessoas que não tinham sido. Mas, de qualquer maneira, ela também pensou, essa foi a mulher mesmo que roubou meu filho, só que eu não vou falar agora porque a gente tá começando a se reaproximar e pro menino... Não, eu super entendo, mas assim, poderia não ser verdade, né? A princípio, a Vilma nega a história. Fala que não, que foi aquela história do gari mesmo, da gari mesmo, Mas aí os próprios irmãos da Vilma vêm dar depoimentos na polícia falando que, na real, ela tinha roubado o bebê. E não só um bebê, mas 2. Roberta Jamile, a irmã 4 anos mais velha de Pedrinho, também tinha sido registrada como filha de Oswaldo. Na verdade, tinha sido roubada para que Vilma mantivesse uma história da gravidez com o segundo marido. Então a Vilma, ela teve assim, vou só explicando rapidamente, ela casou a primeira vez e teve 3 filhos. Aí ela teve um segundo marido e ela falou que estava grávida
E aí teve a Roberta Jamile, que é essa primeira. Só que esse relacionamento não durou muito tempo. E aí ela foi lá e falou pro Oswaldo que tinha engravidado de novo. E aí teve o Pedrinho, tá? Vamos agora pra essa história que é a personagem mais louca. Mas a Roberta Jamile não foi registrada pelo Oswaldo? Foi registrada, mas ela era pequenininha. O Oswaldo sabia que não era filho dela, sabe? Tá. Não, ele nunca achou que ela era filha dele. Era tipo meio que... mudaram o registro, né? E agora vamos talvez a personagem mais louca dessa... e de pedra dessa história. Vilma. Quem assistiu a novela Senhora do Destino conhece um pouco da personagem Vilma, já que a icônica personagem Nazaré Tedesco foi inspirada nela. Em um relacionamento com um homem casado, a prostituta ou ex-prostituta, ainda dona de bordel Vilma, eu achei todas as 3 opções, finge estar grávida para pressionar o amado, abandonar a sua esposa e ficar com ela. Ela era dona de bordel? Então, eu vi que ela era dona de bordel antes, ou que ela era só prostituta antes, e que ela começou um caso com o Oswaldo, quando ele ainda era casado, e aí ela fingiu engravidar para ficar com ele. E ela fez a mesma coisa com o anterior, enquanto ela também era ainda dona de bordel. Só que o anterior não ficou com ela, e o Oswaldo, sim. Ela toma remédios para engordar e ganha 30 quilos. Aí, um dia, perto de dar à luz, ela vai até uma maternidade de Brasília, né, que ela morava em Goiânia, e simplesmente pega o bebê, que cria como filho. O plano dá certo. Oswaldo registra o filho, larga a mulher, vai viver com Vilma. Também faz o registro de uma das filhas mais velhas, né, Roberta Jamile, que era filha de um fazendeiro, mas que ele resolve... Eles dão um truque no registro da menina e registram de novo como filha do Oswaldo. Enfim, sim. A princípio, a Roberta Jamile, que é essa irmã mais velha do Pedrinho, não queria fazer os testes de DNA e ficou do lado da mãe. Mas um dia os policiais resolveram pegar umas bitucas de cigarro descartadas por ela na delegacia e testar contra o DNA de um caso de uma criança roubada também na maternidade. Bingo! Roberta Jamile era uma criança roubada. Nossa Vilma tinha feito isso 2 vezes. Uma vez com o Pedrinho e a outra com a Roberta, que na verdade se chamava Aparecida Fernanda Ribeiro Silva, em 1979. Tem um upgrade no nome. Você gostou mais de Roberta Jamile do que de Aparecida? Não, Aparecida. Melhor. Você Roberta Jamile? Você não gosta do nome de Roberta Jamile? Esses nomes compostos assim é bem bizarro. Então vamos falar sobre os nomes compostos, porque a polícia ainda quis testar as 3 filhas bem mais velhas de Vilma, do primeiro casamento dela. E as 3 filhas dela chamavam Carla Beatriz, Patrícia Elaine e Cristiane Michele. Por quê, meu Deus? Mas elas eram realmente filhas da Vilma. E tinham uma estranha vida no exterior, com relatos de prisão por passaporte falso, deportação e outras histórias. Ou seja, uma loucura essa família. Na verdade, na fofoca falam que essas filhas dela meio que seguiram a carreira da mãe. Entendi. Entendeu? Roubando crianças. Não, na prostituição. Prostituição. É. OnlyFans. Não, OnlyFans não é prostituição. Será? Não, trabalhadores do sexo. Mas assim, como o Pedro mesmo fala, Vilma foi uma boa mãe para ele e para Roberta. Eles cresceram num ambiente bem ok. Oswaldo, o pai, ele comprou uma marcenaria para Vilma e eles viveram uma vida relativamente tranquila. Ou seja, ela também não era mais dona de bordel depois, durante o crescimento desses filhos. Relativamente tranquila porque a Vilma tinha uma pá de processos, ela sempre se metia em confusão e esses processos iam de trabalhistas, dívidas, até uma tentativa de homicídio, que eu não consegui achar mais sobre o assunto, mas ela tinha vários processos em cima dela. Ela era meio truqueira, sabe? Sim, dava uns truques pra se dar bem, né? Com o desenvolvimento das investigações, a Vilma teve sua prisão decretada e fugiu. Primeiro a polícia não conseguia achá-la de jeito nenhum, até que acharam uma casa fora da cidade em que outra foragida conhecida estava morando. Foram até lá 4 vezes, e só na 4ª, por conta de uma dica, conseguiram achar a Vilma. Ela criou em sua marcenaria um fundo falso para o sofá da sala. E toda vez que a polícia aparecia, ela se escondia no fundo falso do sofá. Malandra. Eu acho maravilhosa essa personagem. É uma figura. Nesse meio tempo, o Pedrinho já tinha se aproximado mais da família biológica e estava morando com os pais em Brasília. Ele foi para lá fazer cursinho e acabou ficando na casa até casar, 7 anos depois. Ou seja, ele fez cursinho toda a faculdade e já se aproximou bastante. Vilma foi presa e condenada a 8 anos de prisão pelo caso do Pedrinho, mas com variações de condenações e recursos, ela teve uma pena de 15 anos e no final de 18 anos, quando juntou o caso da Roberta também. E eu vou te dizer que a partir do momento que ela foi presa, ela começou a apelar para a questão da saúde. Ao todo, ela ficou 5 anos presa, mas a maioria do tempo ela estava em semiaberto, né? Trabalhando numa empresa da filha que ficava na casa dela, ou então em hospitais. Toda vez que ela tinha uma saidinha, ela não votava e a encontravam no hospital. Tipo, basicamente ela ficou falando que, nossa, eu tô passando mal, sabe?
Tá passando mal, bicho? Toda vez. Uma vez, os policiais resolveram fazer uma blitz no hospital que ela tava e acharam os remédios de diabetes no lixo e dezenas de embalagens de chocolate, bala, biscoito. Ela tava lá internada por conta de diabetes e pressão alta, assim. Então, basicamente, o que ela tava fazendo é tentando ficar doente para sair da prisão. E nos períodos de semiaberto, ela também foi fotografada pescando e bebendo em bares, assim, tipo, truqueira. Fora isso, a Vilma também conseguiu criar um esquema de jogatina ilegal na prisão, a dinheiro, e tenta virar meio que a chefe da prisão feminina. Em uma das revistas da sua sala, acha uma agulha de crochê afiada, uma garrafa e mais um pedaço de metal. Isso faz com que ela venha dos regimes, né? Tipo, que ela estava sendo aberta e acha uma coisa, aí tipo, prendem ela de novo e tal. Ou seja, a Vilma era uma figura, né? É, ainda uma figura. Tá. Mas ficou faltando uma coisa nessa história, que é como foi que a polícia descobriu que o Oswaldo Júnior era Pedrinho, não é? Exatamente. Como será? Pois uma neta do Oswaldo, pai, do primeiro casamento dele, e que frequentava bastante a casa, ouviu uma vez Vilma falar que tinha feito uma laqueadura 20 anos antes. E essa moça, chamada Gabriela, que devia muito odiar a mulher do avô, chega à conclusão que Oswaldo então não era filho do avô, né? Mas, como o avô achava que era filho dele, só podia ter sido adotado ou roubado. E aí, com esse pensamento de detetive na cabeça, essa nossa amiga, neta do Oswaldo, ficou pesquisando em sites e mais sites de crianças desaparecidas, até entrar no SOS Criança e também no Missing Kids e achar as descrições de Pedrinho. Um sobrinho de Jairo, né, o pai biológico do Pedrinho, também tinha mandado para o site Missing Kids uma foto do pai de Pedrinho. E a nossa detetive amadora achou os dois muito iguais. E a história, e juntou todos os pontos e ligou para a polícia. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ela até tinha prometido levar uma amostra de DNA já para a polícia, mas nossa melhor detetive do Brasil, né, que deveria estar muito contratada pela polícia, mas no dia da festa de aniversário que ela ia fazer isso, que ela tentaria arrancar uns cabelos dele, ele ficou doente, não foi. Enfim, ela ligou para a polícia, falou muito, que resolveu esse caso 16 anos. E o da Roberta Jamile mais de 20 anos depois, que foi uma consequência do caso do Pedrinho. A Vilma já cumpriu pena, saiu em 2007. Ela vive com 50% da pensão do Oswaldo, que trabalhava na Receita, e tem dado diferentes versões durante o tempo. Numa última, ela afirmou que comprou o Pedrinho por R$30 mil e a Roberta por R$6 mil, e que Oswaldo, pai, sabia de tudo. A gente duvida um pouco, né? Pedrinho ainda a visita, mas não com muita frequência, mesmo tendo ficado muito desapontado com ela. Mas ela o criou também com muito amor, né? Ele tem uma ótima relação com a família biológica. Hoje ele é advogado, casado, tem 2 filhos e trabalha no escritório que está defendendo o Robinho no caso do estupro da Itália. Olha aí. Ele voltou um pouco para as manchetes por causa disso. Bem, além da Nossa Senhora do Destino, com a nossa famosa Nazaré Tedesco, o caso Pedrinho também inspirou um filme chamado Mãe Só Uma, de Ana Mui Laerte, que é de 2016, e é inspirado nesse caso, mas também tem um caso de troca de gênero. Eu não consegui assistir porque tem no MUBI, mas a gente não assina, infelizmente, aqui. E esse foi o caso Pedrinho. Lembrava dele, Danilo? Lembrava, assim, é um caso meio icônico depois também por conta da personagem, né, da Nazaré. A Nazaré é maravilhosa, assim, a Vilma inspirou fortemente a Nazaré. É um caso, o Agnaldo Silva basicamente começou essa história por conta desse caso, né, que foi um choque. Não foi ele também que estava envolvido lá na tiradora lá? Ah, sim, tava envolvido, assim, no Lili Carabina. O Agnaldo Silva, né? É, do Agnaldo Silva. Olha aí, malandro. Ele gosta desses casos semi-policiais aí, pra escrever as novelas. Copyright. E a Nazaré, eu acho que é uma das melhores vilãs mais icônicas mesmo da história da teledramaturgia mesmo, né? Ela, com Odete Reutemann. Ela, Odete Reutemann, e tem aquela outra que era a Suzana Vieira, né? Também branca, eu acho que chamava, que também era uma vilã icônica. Bem, enfim. Esse foi o caso Pedrinho, que você achou? Eu já lembrava, assim, um pouco do caso. Tem uns detalhes aí, não sabia que ela era truqueira, dona de bordel, tal, essas coisas todas. Eu não sabia. Mas, assim, não é uma coisa muito incomum. Ainda acontece bastante no Brasil isso. Recentemente eu vi uns casos de roubo de crianças em maternidade em São Paulo. Então, no mundo inteiro tem uns casos, assim, da mulher que finge estar grávida e ela chega no final da gravidez e precisa ter um bebê, né? E aí, isso. Tipo, vai fazer o quê? Só que esse caso, assim, nunca ia ser descoberto se não fosse por essa menina que odiava a Vilma, obviamente. Ela, ou que achou, tipo, tudo muito estranho, porque ela falou que tinha feito uma laqueadura e teve filhos depois e tal. E ela, nossa, dedicada, né? Porque ela ficou procurando e tal, não foi pouco dedicada essa pessoa. Pois é.
Ou seja, não gostava da Vilma. Pode apostar. E a polícia brasileira, mais uma vez, ela só resolve os casos se aconteceu ou na frente dela ou se tiver uma dica pronta, né? Se alguém resolve para a polícia. É isso. Bem, vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora. Bom, então vamos direto pra maternidade, né? Quase que eu perco a criança agora. Não, claro que não. Eu vou passar primeiro quer dizer, no Cafofo, onde a grana tá malocada. Eu tenho que pagar a obstetra, que vai trazer a nossa filhinha pro mundo. Você tá falando a X9, que vai te ajudar a raptar a criança. Recadinhos. Bem, vamos lá. Recadinhos. Danilo, primeiro. Se alguém quiser dizer que roubou uma criança, faz como? Não faz, isso é confissão de crime. Então, assim, não faça. Quiser contar pra gente, meu amor? Não vou ser cúmplice, não. E se você quiser contar que é uma criança roubada? Sei lá. Aí você liga pro Fantástico. Quiser contar pra nós. Aí entra em contato, manda um e-mail pra contato@muitopior.com.br. Procura a gente nas redes sociais, a gente tem Instagram, o Twitter e Facebook. E também você pode falar pra gente lá no nosso canal no YouTube e no Spotify. Muito bom. Bem, nos recadinhos, o Alex J. da Silva mandou: parabéns por mais um belíssimo episódio. Nada me espantou na história desse senhor, que é o do Love de Carvalho, que não devemos pronunciar. Danilo, você made my day quando disse que conheci o Ultra Leve. E Camila, um outro nome para esse panteão do rock dos anos 80 é o Serguei. Já temos. Ele era muito amigo dos integrantes do Ultra Leve e do Águia Brava. Quando o Serguei tocou no Rock in Rio, Ivo Ricardo, baixista do Águia Brava, estava na sua banda de apoio. Abraços e beijos ao casal. E ele também falou que outro destaque seria o Ego Trip, do filho do Pedro Gil, que faleceu infelizmente, e o Francisco Frias, o Bolinha. Então, temos bandas secundárias. Mas são legais, né? A ideia é história. Eu acho difícil a gente conseguir escrever sobre isso, mas... E assim, porque abre muito... Se pegar o cenário de São Paulo, assim, tem banda que semi-sucesso, mas... Sim, mas eu acho que dá pra gente pensar em como a gente resolve esse assunto. No Brasil das Olimpíadas, Danilo, sua pergunta sobre querem um episódio 18+. Olha aí. A galera se agitou, entendeu? Galera se agitou. Sacanagem, o brasileiro tá disposto. Então vamos lá. A nossa Raquel Panarello Kelfinha mandou time fofoca. Aliás, acho o episódio 18+ uma excelente ideia. 10. Nota 10. Carlos Imperial também apoia. O Christian Carre. Grande Christian. Falou: amigos, a Maria Lenk deu aula de natação para crianças de famílias ricas no Copacabana Palace, que merece o episódio, penso eu. Olha aí. A gente tem o do Gimli. A gente encontrou o Christian aqui em Berlim, foi muito legal. Semana passada, cervejinha. Tomamos uma cerveja, foi a primeira cerveja com ouvintes. Venham para Berlim, vocês podem tomar cervejas com a gente. A Adriana Nascimento mandou: opa, boa ideia, Danilo, seria ótima parte 2 com fofocas quentes e polêmicas. Também queria agradecer por esse episódio. Eu não sabia que o Nado Borboleta foi inventado por uma brasileira. Coração. A Tânia Alexandre mandou: lembro muito bem do jogo Brasil e Cuba. Ana Moser apontando o dedo na cara da cubana e gritando mais respeito. Jogo tenso. Quanto ao tal padre, me lembro do rosto do insano até hoje. A Thaís Brilhante mandou: já estou esperando a parte 2, obrigada. E a Brígida mandou: obrigada por mais essa história. Vocês são ótimos contadores de história. Amo o humor ácido. Olha aí. Que humor ácido, gente. Somos uns fofinhos. Bem, no YouTube, o Guilherme Henrique dos Santos mandou: tive que fazer trabalho da escola sobre o tema... Na Semana de Arte Moderna. Tive que fazer um trabalho da escola sobre o tema, mas não gostava muito. Tenho 4 dicas para que imagino serem ótimos contados por vocês. Glória Maria, Jô Soares, Ariano Suassuna e Ricardo Bechá. Que o que acho que o Danilo pode gostar por ser catástrofe aérea. Mayday. Meu Danilo faz todas as catástrofes aéreas mesmo. E ele também mandou que, no episódio da Abby, falando que passava em frente da casa dela todos os dias por alguns meses. De fato, um elefante branco para o sobrinho, pois o próprio já admitiu não morar na mansão por não ter dinheiro para manter. Nem motivos para morar sozinho numa casa tão grande. Até agora não apareceu ninguém disposto a pagar os 43 milhões pedidos. Então, tá lá. Pechincha. Se alguém tiver 43 milhões, comprar a casa da Abby. No episódio do Vampiro de Niterói, o Maquiavelli Sebastião 1441 falou: pífio demais esse relato de true crime de vocês.
Gostei do canal, mas a oratória não é tão boa. KKK. E outra, nada tem justificativa. Quiser explicar é isso. Agora não justifica. Essa moça aí é bem apedeuta no que fala. Olha aí, xingada com estilo, hein? Eu gosto de ser xingada assim. Se vocês forem me xingar, por gentileza, me xinguem de apedeuta pra baixo, tá? Olha aí, o rapaz, o Biltre, atacando. Pelo menos é isso. Tem que falar que pelo menos eu tô macambúzia. Senão, minha voz é macambúzia, né? É o mínimo. Aí, no episódio do João Cândido, a Mônica Silveira... Fazia tempo que você não vinha, né, Mônica Silveira? Obrigada, casal, por contarem mais detalhes sobre o Almirante. Como sempre, um excelente trabalho. E no Twitter, a Gisele Silva Rumi mandou... Obrigada pelo episódio, bom dia, casal. De nada. O Ricardo Cravo mandou recados pra gente sobre a pele do estuprador. O Marcos Prado Las mandou: nas Olimpíadas, nosso Brasil, o nosso país é o Bronzil. Bronzil. Verdade, né? A gente só ganha bronze. Bronze, Brasil, campeão de bronze. O Valbério perguntou pra gente quando você vai fazer episódio sobre Eduardo Campos. Tá na lista. Não vou prometer uma data. Vamos ver se ainda consigo fazer esse ano. Mas vou ver. Já o Marcelo de Jesus Vieira perguntou: muito legal. Se tiver episódio 2 sobre o assunto, conta a história do Emil Zatopek. É ótima. Aí tem que contar a história da São Silvestre. Mas ele não tá nas Olimpíadas? Tá, também. Entendi. Mas ele não é brasileiro. É verdade, aí não vai poder. A Erika Jimenez aplaudiu. O Márcio Nata também curtiu. O Alex da Silva também comentou nesse episódio: muito obrigado por mais um excelente episódio. Só gostaria de acrescentar que nas Olimpíadas de 1996, os times femininos de vôlei e basquete ganharam medalhas, bronze e prata, respectivamente. Eu estava lá e documentei esses eventos. Olha aí. Vou mandar alguns registros fotográficos por e-mail. E sobre a última sugestão que fiz, daria prioridade para Carlos Chagas, o descobridor da doença de Chagas. Sim. Se não me engano, Chagas foi o único brasileiro a ser indicado para o Prêmio Nobel 2 vezes na categoria de medicina, em 13 e 21, mas não recebeu. A história sobre esses episódios da vida de Chagas é recheada de muito drama e intriga. E até hoje o Brasil não tem um Nobel. A Argentina tem 2, eu acho. Se vocês ainda não conhecem, irão se surpreender. Abraços para o casal sensacional. E o Alessandro Soares no Instagram mandou: minha primeira lembrança das Olimpíadas foi em 1988, com a medalha de ouro do Aurélio Miguel e com a seleção de futebol masculino que foi na disputa de medalha de ouro e não ganhou. Nosso Tafarel pegou 2 pênaltis na semifinal contra a Alemanha. E em 1992, lembro do acontecimento com a seleção de basquete dos Estados Unidos, o Dream Team. Minha esposa e eu adoramos as Olimpíadas. Abração. A gente também adora a Olimpíada aqui em casa, na verdade. A gente bota sempre na TV. E no Facebook, o Olímpico de Jesus, Diego Hajiduk, o Alexandre Straioto e o Renato Alves curtiram. E também tivemos as curtidas de Alessandro Soares, CF Souza, Jane Souza, Nana PJ16, André Marcos Santos, Evaldo Novellini, Brígida Ricardo Cravo, P. Novaes e Bigode Neto. Acho que é isso. Mais algum recado, meu amor? Tem que deixar um salve lá pro nosso querido Cláudio Schubert. Pra nossa querida também, Helena Stein. Todo o núcleo Sauerkraut da novela que essa semana não interagiu. E também para nosso amado Giancarlo. Sempre. É isso, gente. Tem mais algum recado? Só pra dizer que semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.